Olá, Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Conexão Saúde. Aqui é o momento da gente se conectar com a sua saúde, com você mesmo, com a gente aqui. Então sejam bem-vindos e o tema de hoje é trauma coletivo. Mas para a gente falar o que é um trauma coletivo, é importante vocês entenderem o que é um trauma. Porque na maioria das vezes a gente acredita que o trauma é só aquilo que a gente consegue lembrar. Mas na verdade o trauma, ele está no nosso sistema nervoso, ele está no nosso corpo. Então é tudo aquilo, né, que o nosso corpo não conseguiu resolver, todo acontecimento, né, que foi às vezes rápido demais, foi intenso demais ou precoce demais, ou que a gente não conseguiu nem lutar e nem fugir, aquela energia ela fica armazenada no nosso corpo. E a gente começa a ter vários sintomas no nosso corpo, né? E a gente começa a repetir experiências na intenção de liberar aquela energia. Então a gente está vivendo um trauma coletivo aqui. Percebam que a gente está numa situação que a gente não consegue nem lutar, né? E nem fugir. A gente está nesse lugar que às vezes as pessoas estão se sentindo paralisadas. Né, Rafa? isso. O que a Tati falou com bastante propriedade, nós podemos fazer um paralelo com a medicina tradicional chinesa, a forma que ela vê essa questão do trauma, tanto individual como coletivo, né? Dentro da medicina oriental, existe um conceito chamado Shen, que pode ser traduzido como mente, espírito, brilho nos olhos, dependendo do contexto. O Shen é algo ligado ao elemento fogo, e a mente que está abrigada no elemento fogo, no Shen, ela tem que ser ancorada no coração. Energeticamente, na medicina tradicional chinesa, a mente deve estar ancorada, ela reside energeticamente no coração, que é um órgão yin pertencente ao elemento fogo, a esse arquétipo, né? E a gente costuma dizer que a mente pode ser desalojada abruptamente ou cronicamente por fatores internos e externos. O trauma, ele é visto como um tipo de choque. A tradução do termo na medicina chinesa mais próxima seria algo como choque, que desaloja o Shen. É como se você tivesse algo muito etéreo, muito volátil, que é a mente, que precisa ter uma raiz, uma âncora, e essa âncora tem que ter o substrato necessário para manter aquela mente fixa, enraizada, onde ela deve estar. Então, quando acontece um evento externo, ou uma cadeia de eventos externos, ou quando não há uma âncora interna suficiente, aí é um conceito que a gente, para explorar, precisaria explicar mais coisas da medicina oriental, mas geralmente é uma combinação das duas coisas, ou uma falta de ancoramento no interior, ou um fator externo que é forte o suficiente para, mesmo que haja lastro interior, tire a mente do lugar. Então essas duas coisas, ou uma combinação dessas coisas, podem desalojar o Shen, fazer com que a mente deixe de ter essa raiz, nessa moradia, e ela passa a ficar como um fantasma flutuando. E isso pode dar origem a uma série de sintomas psíquicos. Isso dá origem a problemas que podem ir da insônia, até mesmo traumas que se manifestam como um tipo de paranoia, de problemas psíquicos mais graves, dependendo da estrutura da pessoa. E nós realmente estamos vivendo uma situação onde há um ano nós temos um evento, uma cadeia de eventos, né, que atingiu todo o mundo, que tem modificado radicalmente a nossa maneira de viver em todos os níveis sociais, econômicos, o interrelacionamento, as formas como nós estamos junto com aqueles que nós amamos, tudo isso tem sido modificado num nível de uma forma sem precedentes.
E isso tem durado por muito tempo e tem causado uma série de problemas. E essa situação onde você fica preso dentro dessa cadeia de eventos, que isso não é finalizado, causa uma fragmentação psíquica, como se as pessoas tivessem com o seu Shen, o seu espírito, a sua mente, o tempo todo desalojado. E aí, é claro, dependendo do que cada um tem de recursos, isso vai ser maior ou menor, o efeito disso naquela pessoa, naquele grupo de indivíduos, né? Gente, eu acho tão lindo, né, esse simbolismo da medicina chinesa que o Rafa falou, porque o coração é a nossa bússola, né? É onde a gente tem a nossa presença. E no trauma a gente perde mesmo esse contato com o presente. E como o trauma ele é contagiante. E a gente fica viciado no trauma. Porque isso tem também uma parte científica, né? O trauma ele vai liberar 2 hormônios, que é a adrenalina e a endorfina. E de alguma maneira esses 2 hormônios eles viciam. Então olha que interessante, o nosso corpo ele vai produzir esses 2 hormônios na tentativa de conseguir resolver da melhor maneira possível aquilo que ele não conseguiu resolver antes. Então por isso que é tão difícil a gente sair do passado e a gente ficar no presente. Então a gente trazer essa conexão do coração, na presença. E ao mesmo tempo, esses 2 hormônios têm algumas funções antagônicas, né? Você pode ter um efeito assim de estímulo, de euforia pela adrenalina e uma certa bem-estar, como se você tivesse feito uma atividade física intensa pela endorfina, mas ao mesmo tempo isso pode ser paradoxal e ficar mantendo você numa montanha-russa, né, Tati? Sim. Hora se sente bem, hora se sente mal, hora se sente excitado, hora deprimido. Então isso, de certa maneira, cria uma alternância não fisiológica entre as fases Yin e Yang na medicina chinesa. E você, dependendo da estrutura daquela pessoa, dependendo do que ela traz dentro dela, tanto em nível psíquico quanto energético e até mesmo a parte física, isso vai se repercutir de uma forma muito variável, né? Mas nós temos visto, né, Tati, que já existia antes uma epidemia de problemas emocionais, principalmente em grandes centros urbanos. Então, profissionais que lidam com saúde mental já vinham há alguns anos percebendo uma demanda muito crescente para tratamento e acabando o acolhimento de pacientes com pânico, crises de fobia, ansiedade. Isso tem sido uma verdadeira epidemia. Depressão. Então, já vinha acontecendo. E com esse processo que nós estamos passando há um ano, isso tem aumentado. E a tendência é que continue aumentando mais. Sim, por isso que é tão importante a gente falar daqui do trauma coletivo. Porque para a gente sair desse trauma coletivo, a gente precisa entender que ele existe. Porque a maioria das vezes a gente fala do nosso trauma, né? Trauma individual. Que esse trauma coletivo também, parece que a gente suga nesse trauma. Então, falar do trauma coletivo é uma maneira da gente também curar esse trauma da sociedade. Porque, como a gente falou, como ele é contagiante, a gente começa a só ver notícias ruins, só começar a falar disso, a gente não encontra outros recursos. E a gente entra num lugar muito difícil de sair. Um dia desses, acho que foi semana passada, tava triste, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Tava tudo bem. E aí eu comecei a perceber que eu estava entrando também nesse espaço. Eu vejo muitos pacientes terem vergonha de falar que tá tudo bem, né? Nessa situação aqui do coronavírus. As pessoas têm vergonha de falar que a sua vida tá melhor, né? Ou porque conseguiu perceber um outro estado, né? Tá trabalhando menos, tá trabalhando de casa. As pessoas têm vergonha de falar que está tudo bem.
fazendo aqui uma observação nesse aspecto que a Tati está explicando. É uma observação assim que não é nosso objetivo, né, criticar as instituições, nem mesmo como isso tudo tem sido administrado durante essa crise, né? O objetivo desse vídeo não é esse. Mas nós podemos observar claramente que as notícias, do jeito que elas têm sido veiculadas de uma forma assim massacrante, estão piorando a situação, né? Então nós temos aí pacientes que passam o dia todo ouvindo só notícias ruins, e é basicamente isso que é veiculado na grande mídia, né? O tempo todo. Então eu já questiono bastante se isso mais ajuda ou mais atrapalha. Na verdade eu tendo a ter convicção que isso muito atrapalha. Então não existe aqui, nós não estamos querendo negar uma situação, mas você reforçar o tempo todo o lado ruim das coisas vai disseminar esse trauma coletivo contagioso, né, Tati? Que está acontecendo. E quando nós temos uma disseminação desses aspectos também psicológicos, desse trauma coletivo, nós acabamos caindo num lugar comum que a humanidade com frequência recorre a ele, que é querer culpar alguém. E aí nós estamos vendo uma divisão cada vez maior das pessoas. O trauma tem sido uma forma também de levar as pessoas à divisão. A divisão leva a conflito, que pode levar a uma série de situações que vão piorar a situação. Violência, né? A violência, a agressividade, né? Até dentro de casa, né? Como tem aumentado. Com certeza. Isso. Nós temos visto casais que estão se separando por terem visões diferentes de mundo com relação a esse processo. É verdade, nós temos visto isso. Nós temos visto familiares que não se falam mais, porque têm visões diferentes. E isso está cada vez mais se acentuando. Então, quando existe uma situação de trauma e ela se perpetua no tempo, é muito frequente nós recorrermos a essa tentativa de culpar alguém, né? Ou encontrar a razão de uma forma assim mais simplista. Isso acaba levando a ataques a pessoas, a instituições. É o que nós estamos, de certa maneira, vivendo também, né, Tati? E o problema tem se agravado e nós podemos imaginar e ver uma situação onde a violência tem sido crescente. Eu não falo de violência física apenas, mas a violência verbal, a violência emocional, né? A tolerância. Então, nós estamos vendo isso sendo muito potencializado a partir dessa questão. E em outros momentos da história que a humanidade vivenciou um trauma coletivo, isso aconteceu. Então, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nós temos aí, durante as fases finais da guerra, no pós-guerra, houveram vários estudos sociológicos e psicológicos para tentar entender o que aconteceu, como aquilo chegou naquela situação. Além das questões geopolíticas da época, estruturais, e do que estava acontecendo em termos, né, ideológicos e geopolíticos, militares, econômicos, mas existem outras questões psicológicas de fundo e que foram utilizadas naquele momento. Então, situações que nós não imaginamos que podem acontecer, nós acreditamos que estão muito distantes da nossa realidade, podem sim acontecer e se tornarem algo mais comum do que nós acreditamos poder ser a partir do trauma coletivo, se ele se perpetua. Então, curar a si mesmo e curar a sociedade através do entendimento do que nós estamos vivendo e do contexto do reequilíbrio psicoemocional pode ajudar muito nessa situação, tanto quanto ou mais do que as outras medidas que são necessárias. Então, agora que você entende, né, que existe um trauma coletivo, é muito importante a gente também encontrar recursos. Porque é muito fácil da gente cair, né, na violência, mas é muito difícil às vezes a gente sair desse lugar. Então, começar a também se nutrir de notícias boas,
ir pelo meio na natureza, né? Andar, perceber o contato com esse lugar da natureza, dançar, escutar alguma música que te faz bem. E não se sentir culpado por isso, né? Exato. Porque a Tati mencionou isso agora há pouco, que as pessoas estão se sentindo culpadas por estarem bem. Como se aquela metáfora, aquela analogia do barco, né? Nós estamos todos na mesma tempestade, mas nós não estamos todos no mesmo barco. Um pode estar no navio, o outro pode estar num barquinho a remo. Porém, quem está no navio, se construiu ou se legitimamente tem o seu navio fruto, né, da sua história pessoal legítima, não tem que se sentir culpado por estar numa condição melhor. Se você pode e deve estar junto a situações mais agradáveis com os seus entes queridos, se você tem condição de estar junto à natureza, se você tem condição de ouvir uma música agradável, de estar em paz mesmo nessa situação toda, você não deve se sentir culpado por isso e apenas ficar se sentindo mal, achando que pelo fato do mundo estar vivenciando um problema grande, você não pode, não tem o direito de estar se sentindo bem. Isso não é saudável nem para você, nem para os demais, porque tudo o que nós sentimos por muito tempo vai acabar contagiando alguém. Se você se sente bem, a chance de você contagiar alguém com sentimentos mais positivos é muito maior do que você contaminar a essa pessoa ou a essas pessoas com questões negativas. E o contrário também é verdadeiro. Então, não se sintam mal se vocês estão bem, mesmo com tudo que está acontecendo. Então se conectem, né, com essa outra energia positiva, com esses outros lugares, né, esse momento de conexão. Com certeza. E a natureza também, estar junto à natureza é um conselho que nós recomendamos. Sempre que vocês puderem, façam isso. Muito obrigada, gente. Um abraço. Um abraço. Se vocês gostarem do vídeo, né, sentirem que também outras pessoas possam aproveitar, compartilhem e inscrevam no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima Até a próxima conexão. Até logo.